Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um dia o Senhor nos proporciona de estarmos juntos e eu quero meditar com um tema na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, quando Paulo diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes, diz o apóstolo Paulo. Quem está isento de ciúmes? Na sua vida, quem já não teve uma ponta de ciúmes? Há uma canção antiga dos anos 70, início dos anos 80, que dizia: se há ciúme, é porque existe amor. A gente não pode discordar poeticamente desse autor, mas Paulo vai tratar que o ciúme ele pode exceder os limites, tornar-se doentio e gerar problemas sérios. E ele diz que o ciúme não arde, ou melhor, o amor não arde em ciúmes. E eu me lembro que quando criança, bem pequeno ainda, eu saía da casa dos meus avós com meu pai e minha mãe, e meu tio me deu uma carona de bicicleta, e eu estava na garupa da bicicleta. E quando saímos, eu olhei para trás e vi que meu pai tinha abraçado a minha mãe, colocando suas mãos sobre os seus ombros, e eu saltei da bicicleta em movimento e corri até meus pais e separei os dois, fiquei no meio dos dois. Infantilidade, não é mesmo? Mas é o egoísmo infantil se manifestando. O apóstolo Paulo trata de algo importante e sério que estava acontecendo na igreja de Corinto. Capítulos 12, 13 e 14, Paulo trata da questão do relacionamento, do exercício do ministério dos dons espirituais na igreja. E que estava ocorrendo discórdia, disputas entre os irmãos no exercício daquilo que deveria ser dado para servir um ao outro e edificar um ao outro, que eram os dons espirituais. E Paulo diz que a atitude deles não era saudável. E ele diz: eis que passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, o amor. E o apóstolo Paulo vai discorrer nesse texto, e a gente pode entender que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, e portanto para mim e para todos nós, que o ciúme é incompatível com o amor. Na comunhão dos santos da igreja, que o ciúme pode trazer problemas seríssimos para o relacionamento eclesiástico, familiar, conjugal ou social. O ciúme promove a discórdia, acaba gerando discórdia, descontentamento com as realizações do outro e acaba gerando a destruição de amizades, da confiança, do respeito e acaba impedindo a mútua cooperação e edificação uns dos outros. Esse é o exemplo da igreja de Corinto. Mas este problema tratado no seio da igreja também deve ser tratado nos nossos outros relacionamentos e também em casa. O ciúme é prova, segundo Paulo, de carnalidade, de imaturidade espiritual, de imaturidade e insegurança emocional e psicológica de alguém. O ciúme gera às vezes insegurança nos próprios ministérios na igreja. O ciúme do seu posto, da sua posição, do seu poder no seio da igreja. Ciúme do seu grupo, ciúme do seu gueto eclesiástico, ciúme do seu ministério eclesiástico. Eu já me deparei com tantos pastores e eu já tive que lutar contra isso, de ter ciúme do púlpito. Insegurança com pessoas que são mais credenciadas, que são tem mais projeção do que a gente no púlpito. Pessoas que são eleitas para determinados ministérios e se agarram ao seu ministério com um tom de autoridade e acabam gerando instabilidade. Então o ciúme se contrapõe ao espírito de sermos servos dos outros, como o Senhor Jesus nos ensinou. O homem que mais amava neste mundo se fez servo de todos. E o ciúme
ainda mais compreendemos esse texto que ele contrapõe a liberalidade do coração cristão, porque se fundamenta num sentimento de posse egoísta. Há na psicologia algo que é chamado de síndrome do pequeno poder. Você pode achar isso aí na internet. E segundo a psicologia, a síndrome do pequeno poder é aquela atitude de autoritarismo por parte de algum indivíduo que, ao receber poder, a autoridade, usa de forma absoluta, imperativa, e por insegurança, e ele gera problemas, conflitos, sem se preocupar com esses problemas que venham a ocasionar. Paulo nos ensina também que o ciúme contrapõe a aliança dos mais sagrados laços sociais e familiares. Ciúme destrói a aliança. Ciúme destrói o parceirismo. Ao invés de graça, o ciúme traz desgraças nesse relacionamento, seja eclesiástico, seja social, seja familiar, conjugal. O ciúme tem raízes profundas no egoísmo e comumente quando o ciúme é patológico, é doentio, ele acaba resultando em manifestações violentas. Basta lembrarmos de Caim e Abel, o ciúme que gerou a morte de Abel. Nós podemos lembrar da história de José e de seus irmãos no livro de Gênesis, e onde, por causa de um erro de ação de seu pai, Jacó, de preferência por um filho, de presentear o filho em relação aos outros filhos, gerou um ciúme nos filhos, de tal forma que eles, num ato de loucura e demência, pensaram em matar seu irmão. Mas, na mediação de Rubens, jogaram ele num poço, depois o venderam como escravo. E aquilo gerou dor e culpa nos seus irmãos por muitos anos. O ciúme pode trazer consequências desastrosas no relacionamento, e especialmente na vida a dois. Nós estamos cansados de ver na nossa televisão, nos nossos noticiários, crimes passionais. Eu estava vendo um texto falando a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. E o número de assassinatos no Brasil chega a ser 4,8 para cada 100 mil mulheres. É um número alto. Em 2018, segundo as estatísticas, houve 92 mil denúncias de maus tratos domésticos, familiar, e parceiras contra seus parceiros. Cerca de 5 mil, quase 300 feminicídios. 2019 houve uma comemoração porque caiu 14,1% da taxa de violência doméstica. O crime de feminicídio no Brasil caiu 14%. Isso foi comemorado, festejado. Mas ainda assim, quase 3.800 mulheres perderam suas vidas por causa de ciúme, crimes passionais. O ciúme, ao invés de aproximação, o ciúme, ao invés de atração, traz separação, retração entre as pessoas. Ao invés de segurança, de doação, o ciúme alimenta a insegurança em relação ao outro e traz cerceamento às atitudes do outro. O ciúme sufoca o amor conjugal e estampa bem alto um retrato, e o ciúme estampa bem alto um retrato de baixa estima e de insegurança pessoal e de um egoísmo doentio. O ciúme cega a razão, dá asas à imaginação das mais diversas situações possíveis. Há um livro que eu aconselho os casais lerem, Porque os Homens Fazem Sexo e a Mulher Faz Amor, de Alan e Barbara Pearce.
conta que um casal chegou em casa depois de uma festa, foram dormir, e quando estavam na cama, o marido ficou olhando para o teto. Seus olhos ficaram fixos por um tempão no teto. E a mulher ficou olhando para o marido e, desconfiada, começou a imaginar. E no livro traz a fotinha dos dois com um encaixe. E ela pensava assim: este sem vergonha deve estar pensando naquela mulher que conhecemos na festa. Não devia ter apresentado para ele. Mulher elegante, bonita, atraente, querendo que ele está pensando nela. E, no entanto, no encaixe do marido trazia o seguinte: o marido olhava para o teto e via no teto uma mosca. Uma mosca. E ele ficava pensando o seguinte: como é que essa mosca consegue ficar presa no teto por tanto tempo, sem se escorregar, sem cair? Que coisa interessante. O ciúme gera imaginações, insegurança. Dr. Augusto Cury, em seu livro Regras de Ouro para Casais Saudáveis, casais saudáveis, ele diz o seguinte sobre o ciúme: o ciúme é excessivo, egocêntrico, castrador, asfixiante, desinteligente. Toda pessoa ciumenta suga seu parceiro, ainda que seja culta, é uma pessoa mal resolvida, incapaz de ser segura e autocontrolada. Todo ser humano que tem um medo exagerado de perda já perdeu sua autoestima, autodeterminação e autoimagem. Alguns têm medo de perder o seu parceiro. Alguns têm medo de que seu parceiro voe alto, de modo que, em vez de incentivar os sonhos do seu parceiro, acaba tornando-se castrador e lhe corta as asas. Essa atitude insana e inumana faz com que deixem de ser admirados, e assim eles sufocam seu romance. Uma pessoa segura e autoconfiante tem menos possibilidade de perder quem ama, porque o ser humano tem de sempre valorizar mais intensamente uma pessoa com autoestima, uma estima elevada, segurança, do que uma pessoa cabisbaixa e apequenada. Pastor Josué Gonçalves, que é um preletor de casais que temos aí na internet, num dos seus comentários ele diz o seguinte, que o ciúme patológico precisa urgentemente ser tratado, precisa de cura. E tem toda a razão. E queremos dizer que há cura para os casais, há cura para você, há solução para o ciúme. E por que o ciúme precisa ser tratado? Porque o ciúme escraviza. O ciúme provoca reações inesperadas. O ciúme torna a mente uma usina de imaginações, como falamos agora mesmo. Ninguém consegue viver tolhido pelos ciúmes do outro. E, parafraseando Salomão, diz o seguinte: é melhor morar só do que com uma pessoa rixosa. Na verdade, parafraseando, podemos dizer, é melhor estar só do que viver com uma pessoa enciumada. O que podemos concluir desse estudo no texto de Paulo? Procuremos tratar a nossa autoestima. Procuremos fortalecer a nossa fragilidade com o poder que vem do alto. Coloque-se diante de Deus. Coloque seu problema diante de Deus. Esse poder de Deus que vem a nós, poder para amarmos uns aos outros e nos relacionarmos com o outro com o amor que vem de Deus. Termos um relacionamento saudável. Trate a sua insegurança. Descubra qual é o seu medo e trate o seu amor, ou trate o seu medo diante de Deus. Descubra qual é o seu medo e trate-o com o amor de Deus. Pois o perfeito amor, diz as Escrituras Sagradas, lança fora o medo. Procure ser altruísta e não ser possessivo. Quanto mais tenta prender, segurar, mais se perde. Lembre-se, a gente possui coisas
e não as pessoas. Todos os dias a gente deve estar disposto a conquistar o outro e não dominar o outro. Não seja tropeço à felicidade do outro, às realizações do outro. Coopere para a segurança, estabilidade, crescimento do outro. Dessa forma você vai estar tratando a sua fragilidade, a sua baixa estima. Abra mão daquilo que fere o seu cônjuge. Policie-se. Converse com o seu companheiro, com o seu cônjuge. Converse com o seu sócio, converse com o seu amigo, com o seu irmão, converse com o seu filho. Procure a segurança e a felicidade do outro. Seja uma pessoa realizada. Transformemos nosso coração pelo poder do Espírito. Há caminho melhor para andar, que é o caminho do amor. Manifestemos desprendimento das coisas que demandam a comunhão uns com os outros. Comunhão da igreja, comunhão social, comunhão familiar, comunhão conjugal. Transbordemos o nosso coração e a mente com os valores do reino de Deus. Aprenda o que é amar com o Senhor Jesus Cristo. E nós aprenderemos a nos alegrar, nos contentar com o sucesso do outro, com a prosperidade das realizações do outro. Portanto, lembremos que o apóstolo Paulo diz: o amor é paciente, o amor é benigno, e o amor não arde em ciúmes. Que Deus lhe permita tratar seus relacionamentos, e especialmente o seu relacionamento conjugal, com a maior graça de Deus. Que Deus possa ajudar você a promover a sua segurança pessoal, sua estabilidade emocional, seu crescimento espiritual. Trabalhe a si mesmo. Trabalhe a si mesmo. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, Tu conheces todas as coisas. E o Senhor conhece cada um do nosso ouvinte agora. Que eles possam encontrar no Teu Espírito Santo poder para viver a vida com graciosidade, com segurança. Que tenha seus relacionamentos saudáveis. Que tenha expressão de amor em casa, na vida conjugal, familiar, expressão de amor na igreja, expressão de amor na sociedade, lá na empresa, onde quer que seja. Que os nossos irmãos possam ser altruístas, que os teus servos sejam, ó Deus, tenham um espírito serviçal, estejam prontos para servir e se alegrem com o crescimento e a prosperidade do outro. Que sejamos edificadores da vida do outro, cooperando uns com os outros, com o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, graça e paz esteja com meus irmãos, e que o amor de Deus preencha os nossos corações e seja de grande expressão nos nossos relacionamentos. Graça e paz seja com os amados.